Esdras, capítulo 7, versículo 6 até o versículo de número 10. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, diga comigo, boa mão do Senhor. Isso é melhor, né? Vamos lá? Boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo. No 7º ano do reinado de Artaxerxes, Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Glória a Deus. Sentado mesmo, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos, Pai, nesta noite encerrando uma campanha que começamos no começo do ano. 12 sexta-feiras, representando os 12 meses do ano. Ouvimos muitos testemunhos, mas ainda vamos ouvir muitos outros testemunhos. Meu Deus, mas o que eu quero de Ti nesta noite, Espírito amado, é que o Senhor venha falar dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, do nosso espírito, para que haja, meu Deus, para que haja, Jesus, em nós, Senhor, uma fé inabalável, para que haja um coração disposto, para que haja vida em nós, vida dentro de nós. Isso provém de Ti. Eu peço a Ti, Senhor, fala pela Tua palavra, por amor do Teu nome. Amém. Meus irmãos, não há nada melhor do que nós chegarmos no final da jornada bem. Começamos bem e terminamos bem. Tem uma frase que a mãe do reverendo Mungubo Júnior diz que aquele que começa e para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Então, que coisa boa é nós começarmos bem e terminarmos bem. Mas infelizmente muitas pessoas começam algo, e esse algo é para melhorar a sua vida. Só que no meio do caminho, elas param. Muitos porque acabaram o recurso. Outras pessoas começaram uma construção, fez aquela
aquele desenho, né? aquela maquete, talvez nos seus pensamentos vai ficar assim. Só que no meio do caminho pararam por falta de recurso. E aí não sabe quando vão terminar. Quantas outras pessoas já se dispuseram, e até diligentemente, para alcançar sucesso. E aí trabalharam, investiram. Só que não alcançaram o resultado final que queriam. E o pior, veio até frustração. E muitas delas não tentam mais. Desistiram da vida. E poucas são as pessoas, irmãos, poucas são as pessoas que são vitoriosas. Mas, sendo vitoriosa ou não, chegando no final ou não, tem algo que eu quero passar para vocês aqui nessa noite. Essas pessoas, sendo vitoriosas ou não, chegando no final ou não, elas no caminho, diga assim comigo, no caminho teremos desafios. Qualquer pessoa, irmãos, qualquer pessoa, qualquer empreendimento que você for fazer, seja ele material, espiritual, não sei, vai ter obstáculos no caminho. Se você quiser melhorar a sua vida espiritual, buscando a Deus, pode ter certeza que vai se levantar muitos impedimentos. Pessoas que vão se levantar, familiares. E o que é isso? Isso são impedimentos para fazer você parar. A vontade de Deus é te levar lá para o outro lado. E o que que Deus faz para te levar para o outro lado? Ele abre o mar vermelho. Ele abre o Jordão no tempo de chuva. Em outras palavras, Deus ele está pronto a fazer um milagre na sua vida. Mas a questão é que antes do milagre, antes da resposta de Deus, tem um desafio da fé. Antes que o mar se abra, vai ter pessoas que vão ficar desesperadas. Muitas vezes, antes que o mar se abra, antes que o Jordão se abra, vai ter pessoas que vão querer desistir e voltar para o Egito, voltar para o mundo. Mas uma coisa é certa, chegando ou não chegando no final, vai ter impedimentos, vai ter barreiras, porque esse é o trabalho do diabo. Não é à toa que Jesus diz lá em João 10:10, porque o ladrão veio para roubar e matar e destruir. A função do ladrão, e aí simboliza a pessoa do nosso inimigo, da nossa alma, o inimigo da nossa alma, que é o diabo. Mas a frase de João 10:10 termina dizendo: mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Em outras palavras, irmãos, não há como chegar no final e ter bons resultados se você não tiver Jesus que recebe. Não tem como. Não tem como. Ah, mas eu conheço muitas pessoas que elas se esforçaram, passaram, elas se estudaram, passaram na faculdade. Eu conheço também pessoas, irmãos, que estudaram e passaram, mas quando terminaram não era aquilo que ela queria.
Ou quando terminaram, elas estão, sabe fazendo o quê? Nada contra, não estou aqui menosprezando, mas estudaram para ser médicos e estão vendendo cachorro quente nas barraquinhas no meio da rua. Não menosprezando o trabalho, mas todo aquele esforço dela, irmãos, foi por algo abaixo. Mas por quê, pastor? Porque elas empreenderam algo na vida delas e não entenderam, querido, que o final de tudo, quem faz na nossa vida é Jesus, é o Senhor. É Deus que faz. Não estou dizendo que Deus ele tem escolha de assim, não, eu vou te abençoar, você não, eu vou abençoar você, não. Mas é a dependência dele. Fala para alguém assim, a dependência de Deus. É o que a Aline falou aqui no testemunho dela. Diga de novo, a dependência de Deus faz diferença na tua vida. Se você depende de Deus, irmãos, então a tua vida é diferente das outras. Mas se você não depende de Deus, você está na sua própria dependência, talvez dependendo de outras pessoas. O que tem a ver aqui com esse texto de Esdras? Hoje o tema da mensagem é portas abertas, caminho seguro. E nós, quando fala de caminho seguro, a gente usa o capítulo 8 de Esdras, no versículo 23, 22, 23, 24. Já tivemos até uma campanha aqui com esse tema. Só que o Espírito Santo me deu o capítulo 7 para te mostrar algo. E se algo, se você entender, se você parar para você entender hoje, esse algo vai revolucionar a tua vida. A tua vida nunca mais será a mesma. Você vai sair do 0 para o 10. Quem quer sair do 0 para o 10? Tem que falar assim, se eu ficasse no 5, estava bom para mim. Não, você vai sair do 0 para o 10. Não vai ficar na metade não. Deus vai te abençoar por completo, quem crê nessa palavra. Então, irmãos, o que fazer para ser bem-sucedido? O que fazer para ser um vitorioso? O que nós temos que fazer? Na hora da leitura aqui do texto, você leu comigo que o texto disse assim: a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Aonde a mão de Deus está, irmãos, não tem lugar para as coisas do diabo, não. Você crê? Aonde a mão de Deus está, vai dar certo esse negócio. Aonde a mão de Deus está, querido, irmãos, pode ser a pior crise que você, ou que nós estejamos passando no mundo, mas aonde a mão de Deus está, vai florescer para você. Então eu quero que você entenda dessa maneira, mas o texto diz o quê? E aí, o versículo de número 6, que foi o que a gente leu, o versículo de número 9, e o último versículo do capítulo 7, versículo de número 28. Esses 3 versículos no capítulo 7 vai dizer que a mão do Senhor foi que fez Esdras chegar no seu objetivo. 3 vezes, irmãos, nesse capítulo fala sobre isso. No versículo 6, a qual nós estamos lendo, ele diz que a mão do Senhor lhe concedeu tudo o que ele precisava. Aleluia, olhe para mim, quem precisa de uma resposta de Deus, a mão do Senhor vai lhe conceder aquilo que você precisa. No versículo 6, tudo que Esdras precisou, ele recebeu. No versículo de número 9, bota no versículo 9, a mão do Senhor lhe concedeu o caminho seguro. No versículo 9, irmãos, fala da viagem, que no primeiro mês
no ano 7 do reinado de Artaxerxes, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, Esdras saiu em viagem, saiu da Babilônia e ele foi para Jerusalém. Sabe quanto tempo ele gastou para chegar em Jerusalém? Ele, aquela comitiva, 5 meses, porque ele chegou no 5º mês, no primeiro dia do 5º mês em Jerusalém, e ele saiu bem e chegou bem, porque a mão do Senhor estava sobre a vida dele. Você está entendendo? No versículo 28, a mão do Senhor despertou, irmãos. É interessante o 28, sabe por quê? Porque tem hora, irmãos, todo o trabalho, a coisa linda é você aprender a palavra de Deus. A gente acha que somos nós. Você às vezes pensa que é pela tua força, é pela tua vontade, você pensa que é pela tua motivação, você pensa porque você, eu recebi isso, aquilo, eu fiz isso, aquilo, outro. Ei, irmãos, tudo provém de Deus, você crê? Nada que a gente faz, irmãos, de nós mesmos, é o Espírito Santo agindo através de nossa vida para a glorificação do nome de Jesus. Então no versículo 28, irmãos, o texto diz que a mão do Senhor animou a ele. Aleluia. Eu quero dar uma palavra profética aqui nessa noite. Levanta a sua mão, você que se sente muitas vezes desanimado, você que olha para a circunstância e diz, será que vai acontecer? Deus vai animar você, para você entender que esse milagre neste ano ainda vai acontecer na tua vida. Oh! E não só animou ele. Interessante, irmãos. Você já chegou perto de uma pessoa desanimada? Se você não for espiritual, irmão, você pega esse vírus. Você chega perto de uma pessoa desanimada, irmãos, e você está até alegre. Eu estava observando aqui a Valentina. A Valentina não precisa de nada externo para ela ser feliz. Ela é feliz 24 horas. Observa a pequenininha aqui, a filha da Natália, para você ver. Ela não precisa, irmãos. E ela contagia, viu? Olha como a alegria contagia, sim ou não, irmãos? Você olha para alguém que está sorrindo, você sorri também, não é assim? É uma alegria, contagia, irmãos. Mas fica perto de alguém, irmãos, que está amargurado, está triste, está com cara de limão chupado. Irmão, para você ver, querido, que essa pessoa, querido, ela contagia você perde a alegria, você perde o ânimo. Então esse estava desanimado, mas Deus veio com a mão dele e animou ele. E quando ele ficou animado, ele também começou a contagiar as pessoas. E muitos delas se levantaram e falaram assim, eu vou contigo, eu vou contigo, eu vou contigo. Nós vamos enfrentar essa viagem, vamos chegar em Jerusalém. Oh, aleluia. A mão de Deus, irmãos. É a mão de Deus. Mas aí você olha para Esdras e fala assim, poxa vida, eu queria ser como esse homem. Eu queria ser como Esdras também. Eu queria ter essas mesmas respostas de Esdras. Está longe de nós não, irmãos. Esse não era o super crente não. Ele só tinha algo que você precisa aprender nessa noite. No mínimo 3 coisas aqui. 3 coisas aqui na vida de Esdras que é importante você sair hoje para sua casa meditando nessas 3 coisas. E talvez sejam as mesmas coisas que a gente fala toda vez no culto. Mas você vai ouvir de novo hoje. Amém? Quem quer ouvir de novo? Versículo 10. Vamos ler versículo 10 comigo. Diz assim, ó. Porque Esdras tinha disposto o coração. Esdras tinha disposto o coração para buscar
a lei de quem? A lei do Senhor. Só que tem mais. E para cumprir. Mas tem mais. E para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus juízos. Olhe para mim aqui, preste atenção aqui em mim. Olha aqui, irmãos, preste atenção aqui. Deixa eu lá tirar a sua atenção que você vai perder a bênção. Esdras estava aqui na Babilônia, muito longe de Jerusalém, de Judá. O que fez esse homem? O que fez esse homem olhar para um lugar distante e dizer assim: eu preciso ir para lá? O que fez que Esdras, irmãos, que era filho de sacerdote, mas era conhecido como um escriba versátil na lei de Deus. Esdras era da descendência de Arão, irmãos. Aqui no texto tem a genealogia dele. Ele vem da raiz. O capítulo 7, começando, vai falar sobre isso. Ele vem da descendência de Arão. O filho de Arão foi Eliezer, que assumiu. Depois foi os filhos. Então ele é da linhagem de sacerdotes. Só que ele é um escriba. O que é um escriba, pastor? É aquela pessoa que estuda, é aquela pessoa que aprende, é aquela pessoa que bota, que copia a lei, que escreve a lei. Então os reis tinham os escribas, que eram homens inteligentes, que escreviam as crônicas, as histórias. Então Esdras, irmãos, ele está lá na Babilônia, ele é escriba do maior império da época. O rei era o rei Artaxerxes. Já tinha se ido uma parte do povo na frente. E a primeira leva que volta Zorobabel, volta Jesuá. Eles voltam para reconstruir o templo, e o templo está sendo reconstruído. Só que se você ler Esdras, do capítulo 6 ao capítulo 7, há um tempo na história. Do capítulo 6 de Esdras até o capítulo 7 de Esdras, irmãos, passou-se no mínimo 60 anos. E quem escreve é ele. E é nesse período, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, que a história de Esté entra. Que já leu Esté, você vai ver. Entra aí. Agora, a segunda leva é com Esdras. Ele vai voltar agora com o povo, e vai muita gente com ele. E a terceira é com Neemias. E voltam todos para Jerusalém. Mas o que é que fez esse homem voltar? O que fez? Diga assim comigo: amor a Deus. O amor a Deus, irmãos, fez ele voltar para Jerusalém. Você vai ver aqui no texto comigo, mas preste atenção numa coisa: quando você não ama, irmãos, preste atenção, quando você ama, vamos pegar o amor carnal. O amor carnal, quando a pessoa ama, irmãos, ele enfrenta tudo. Não é assim? Enfrenta, ele vai, enfrenta perigos por causa de um amor. E quando é aquele amor escondido, aí que é pior ainda, que a pessoa arrisca até a própria vida por causa de um amor. Amor eros, né? Mas aqui trata de um amor que esse homem tinha para com Deus. E aí você diz assim: Deus, eu também te amo, Senhor, eu te amo também. Nós dizemos isso, irmãos, mas que tipo de amor é o nosso? Mas não me falar sobre amor, só para você entender o que motivou ele a ir para Jerusalém foi o amor no coração dele. Mas esse amor tem que ser um amor entendido, nós temos que entender esse amor.
O Espírito Santo está falando com você hoje. Como é que eu vou explicar esse amor? Como é que eu vou revelar esse amor? Então escute isso. Diga assim comigo, ó. Esdra preparou o coração. Quem não prepara o coração para Jesus, irmãos, não chega em lugar nenhum. Se você não preparar o teu coração para Jesus, amado e amada, você vai continuar do mesmo jeito. O que o inimigo quer é que você fique com o seu coração longe de Deus. Quantas pessoas estão dentro da igreja e estão com o coração longe de Deus? Ah, pastor, como é que você sabe disso? Eu vou explicar, aqui é a palavra. Esdra preparou o coração dele, irmãos. E se não prepararmos o nosso coração, irmãos, nós não vamos sair do lugar. Nós não vamos sair do lugar. Seremos, como diz o texto lá no capítulo 1 do Salmo, diz que nós seremos como a moinha que o vento leva. O que é a moinha, pastor? É aquele enganchado de mato seco que o vento vai levando no deserto, nas areias. Sabe para onde vai? Seco. Esdra preparou o coração. Mas ele preparou o coração como? E aí que você vai entender agora. Bota no versículo 10. Ele tinha preparado o seu coração, irmãos, para buscar a lei do Senhor. Ele tinha preparado o seu coração para cumprir a lei do Senhor. Ele tinha preparado o seu coração para ensinar. Por isso que ele faz essa viagem, porque o intuito dele é chegar lá em Jerusalém e ensinar o povo a vontade de Deus. Você acha que se Deus não preparar o meu coração, irmãos, eu vou me dedicar em estudar? Eu vou gastar tempos e horas estudando? Porque eu sei que não é obrigação de vocês, sabe, se mergulhar. Embora que eu vou falar sobre isso, mas a minha obrigação é. Por quê? Porque eu sou o pastor da igreja. Mas se eu, embora sendo o pastor da igreja, irmãos, mas se eu não tiver esse amor, esse cuidado de preparar o meu coração para Jesus, eu não vou me dedicar. Vai chegar no culto, no dia do culto, na hora do culto, e eu vou chegar aqui aperreado e vou dizer assim: puxa, onde é que eu vou ler? Aonde é que eu vou pregar? Aonde é que eu vou cantar? Qual o louvor? Qual é a mensagem? Por quê? Porque eu não estou com o coração preparado para Deus. Mas quem está com o coração preparado para Deus, irmãos, já está preparado antes, já está lendo antes, já estudou antes, já preparou o louvor antes, já orou antes, já sabe o que vai fazer. Não chega, irmãos, no culto perdido como uma barata virada. Você está entendendo, querido? Nós precisamos preparar o coração. É por isso que o salmista, ele diz lá no Salmo 119, versículo 11. Vamos ler? Guardo no coração as tuas, para quê? Para não pecar contra ti. Ainda no Salmo 119, versículo 92, o que diz? O que diz aí, ó? Não fosse o quê? A tua lei ter sido o meu quê, irmãos? Você tem prazer na lei de Deus? Diz o salmista: se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu na minha. Ei, querido, olha para mim aqui. Se não fosse, é o Espírito Santo, irmãos, em nossa vida. Porque eu quero dizer isso aqui nessa noite. Às vezes eu deixo só para quarta-feira essas palavras, mas eu quero falar isso aqui. Tem crente que só pega a Bíblia para vir na igreja. Tem crente que só pega a Bíblia dele
para vir no culto. E olhe que ele só lê um capítulo se o pastor lê o capítulo todinho na hora da leitura oficial. Porque se ele leu 2 versículos como eu li, é o que ele leu naquele dia e para ele. Só que, irmãos, diz o salmista o quê? Se não fosse a tua lei, se não fosse a tua palavra, se não ter sido o meu prazer. Irmãos, quando você tem prazer nas coisas de Deus, quando você tem prazer em buscar a Deus, quando você tem prazer em ler a palavra de Deus, irmãos, o que é que diz o texto? Há muito já teria eu perecido na minha o quê? Angústia. Olhe para mim, só que quando vem a angústia, o que acontece quando vem a angústia, irmãos? Salmo 46, versículo 1. Coloca aí, irmãzinha. O que acontece quando vem a angústia? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Bota na RF, né? Fala angústia. RC. Angústias. Socorro bem presente na angústia e tribulação, a mesma coisa, mas eu estou falando angústia para você entender. Pastor, quer dizer o quê? Quer dizer para você, irmãos, que na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da guerra espiritual, você vai para a palavra, aí você consegue achar o quê? Conforto, acha alegria, acha resposta, acha sabedoria, aí você se anima, e a mão de Deus vem sobre a tua vida, e o diabo quer te derrubar, mas quando está derrubando, o Senhor chega e te segura e diz, não vai cair não, e começa a te levantar, e você começa a se animar, aí você se levanta e dá a volta por cima. Louvado seja Deus. Quem recebe nessa noite? E aí finalizando, versículo, aí no Salmo 119, versículo 105, conhecido. Lâmpada para quem? É a tua palavra. Mas tem gente que está no escuro. No escuro. Eu me lembro quando a gente tinha a escolinha aqui em cima, eu tinha maior medo quando faltava energia, irmãos. Eu ficava aqui, quando faltava energia, eu dizia para o menino, corre lá em cima com uma lanterna do celular, alguma coisa, porque a primeira coisa que as crianças fazem é o quê? É gritar e sair desesperada, irmãos. Ela pode estar onde for, ela quer achar segurança. Escuro traz o quê? Escuro traz medo. Escuridão traz medo, sim ou não? Medo. Traz medo. Escuridão traz presença maligna. Só que quando você está na escuridão, você está com medo, você está apreensivo, você está, uma palavra que é muito usada hoje, ansioso, ansiosa. Só que quando você abre a palavra de Deus e começa a ler, ela é o quê? Lâmpada para o quê? Os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Esdras, irmãos, ele procurou o quê? Estudar a palavra de Deus. Mas tem pessoas, irmãos, que elas estudam a palavra de Deus, elas leem, elas estudam, só que elas não praticam. O que adianta? Olha para mim. Eu não sou contra a pessoa que ela é aquela pessoa que questiona. Você pode questionar. Você nunca vai refutar a palavra de Deus. Lógico, claro que não.
Quero que os irmãos prestem atenção, irmãos. Você está no culto para adorar a Deus, então preste atenção na palavra. Então você nunca vai refutar a palavra de Deus. Nunca. Mas tem pessoas que questionam algumas coisas. Também não sou contra, não. Mas questione, mas pratique a palavra de Deus. O ruim é você ser uma pessoa que apenas lê a palavra de Deus para questionar, mas não coloca em prática nada que aprendeu. Então a segunda coisa que Esdras, a primeira foi, ele mergulhou. A segunda foi, ele colocou em prática. Porque, irmãos, olha, se eu não visse resultado, eu ia ensinar para quê? Toda vez que você vê o Rogério vir aqui na frente contar o testemunho, e quando é testemunho que relacionado a dízimo, a oferta, ele diz. Mas por que ele diz? Porque o pastor fez um negócio com ele, olha, tu vai lá e fala sobre dízimo, oferta, é isso? Não, sabe por que ele diz? Porque tem resultado. Porque se não tivesse resultado na vida dele, ele ia dizer alguma coisa? Claro que não. Então se ele está falando, e ele ainda mostra o versículo ainda, se ele está falando, é porque na vida dele tem resultado, e ele reconhece que é Deus. Então quando ele cumpre, ele botou em prática, ele aprendeu, botou em prática, então ele está vendo resultado. Então Esdras também, irmãos, ele aprendeu e ele colocou em prática. E ele colocou em prática, aconteceu o que, irmãos? Vamos ler o versículo, quando você coloca em prática. Versículo 25, a parte A do versículo só, mas escute isso. Ele procurava conhecer os caminhos e pensamentos de Deus. Em todas as coisas respeitantes à vida, ao mundo e aos propósitos de Deus entre o seu povo. Daí ele ter sabedoria de Deus. Olha o que é que Esdras tinha. E o rei reconhece isso. O rei olha para ele e diz assim: olha, quando tu chegar lá em Jerusalém, Esdras, tu levanta juízes, tu levanta homens para julgar o povo. E o rei fala assim, olha, no versículo 25, a parte A: e tu, está falando ao rei, Esdras, conforme a sabedoria do teu, de quem é a sabedoria? De Deus, irmãos. Você, irmão, presta atenção aqui, é por isso que muita gente não é abençoado, porque não presta atenção na palavra. Olha só, quando você busca conhecimento na palavra, irmãos, você tem sabedoria. Aí você vai entendendo, as portas vão se abrindo. Você vai fazendo as coisas conforme a vontade de Deus. Você vai realizando os projetos de Deus na sua vida, é na sua vida. E aí as coisas vão começando a dar certo. Por quê? Porque você tem sabedoria. Interessante que o rei que reconheceu isso. Na vida de quem? De Esdras. Então procure conhecimento, procure conhecer a vontade de Deus, procure mergulhar em Deus, irmãos. Nós temos hoje, irmão, olha, você tem a pregação no culto, você tem a internet, a internet tem muitas coisas boas, irmãos. Procure as coisas boas, procure as pregação boa. Você tem a sua Bíblia para ler, para estudar. Tem pessoas que têm Bíblia de estudo. Alguém uma vez me perguntou: pastor, qual é a Bíblia melhor para mim? Quem quer saber? É aquela que você lê. Amém? Você entendeu? É aquela que você lê, irmãos. Você pode comprar aquela Bíblia que é 300, 400 reais, irmão, de estudo do fulano, do ciclano, mas você botou lá na prateleira e não lê, não adiantou de nada. Ele comprou uma Bíbliazinha de R$ 9,90.
aquela do verbo vivo, e leu, ou ganhou um Novo Testamento daquele dos Gideões, azulzinho, e leu, e botou em prática, teve mais resultado do que aquela Bíblia azul na cara. Então, ele praticou a palavra. Só que, escute isso, você busca conhecimento de Deus, mergulhou em Deus, você começa a praticar a palavra, viver aquilo que Deus está te ensinando pela palavra, e você começa a ver resultado, começa a ver mudança. Mas tem uma coisa para finalizar. Me pergunte o que é, pastor. Você precisa transmitir. Os irmãos do evangelismo que saem na quinta-feira, eles vão para transmitir a palavra. Eles não são versáteis na palavra, eles não têm todo o conhecimento da palavra, mas o que eles têm é como Pedro disse, irmãos. Pedro disse lá no capítulo 3, no versículo 6, de Atos dos Apóstolos, ao coxo da Porta Formosa. Quando o coxo olha para ele e pede uma esmola, ele olha para ele e João olha para o coxo e diz assim: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós te damos, mas o que nós temos, nós te damos. O que nós temos, nós te damos. No nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pedro segurou na mão do coxo, puxou ele. Quando puxa, irmãos, as pernas se endireitam e ele sai pulando, saltando, entra no templo, pulando, cantando, louvando a Deus. Olha para mim, se você tem nada, você dá o quê? Não, vai ficar mais pesado. Se você tem vida, você dá o quê? Se você tem morte. O que é ter vida, pastor? Ei, guardei a palavra no meu coração. Eu tenho a palavra no coração. Eu tenho a palavra de Deus no coração. Quando você tem vida, você dá o quê? Vida. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a boca fala aquilo que o coração está cheio de vida. Está cheio da palavra, está cheio de vida, então teu coração vai esbanjar de vida, só da palavra de Deus. Não vai falar mal de ninguém, não vai falar mal de ciclano, mas se tem morte, se tem rancor, se tem ódio, você vai falar, irmãos, vai vomitar sujeira, lixo para as pessoas, e em vez das pessoas elas receberem Jesus, vão sair de perto. Eu quero esse Deus aí na tua vida. Amém? Aí Ezequiel fala assim: ó, irmãos, é interessante, querido. Deus falou uma coisa no coração agora. Diz assim: meu coração, filho, só quem se desprende a fazer a minha obra é quem está cheio da minha palavra, é quem cumpre a minha palavra e que tem vontade que outras pessoas também recebam a palavra. Aí não tem barreira para você não, irmãos. Alguém fala: eu não vou fazer porque eu estou doente, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer porque eu não sei falar, eu não vou fazer. Ezequiel falou assim: Senhor, Jeremias falou: Senhor, não passe de uma criança. E o Senhor: criança, Jeremias, fui eu que te fiz. Ei, fui eu que te fiz. Eu coloco a palavra no teu coração e tu abre a tua boca e a palavra na tua boca vai funcionar. Se tu falar que vai levantar, vai levantar. Se tu falar que vai destruir, vai destruir, porque a minha palavra na tua boca é certeira. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra na boca de Samuel nunca caiu por terra. Toda vez que ele abria a boca para dizer alguma coisa de Deus, Deus cumpria a palavra. E sabe quem é o homem de Deus? Sabe quem é a mulher de Deus? É quando ela fala, é quando ele fala, a palavra de Deus se cumpre naqueles que ouvem. Mas por quê? Porque o coração está cheio da vontade de Deus. Amém? Fica de pé.